Hey guys! E aí, vocês sabem o que significa o verbo to keep? Será que é guardar, ficar, manter? Pois é, esse verbo pode ter várias traduções, isso confunde muito os alunos. Na verdade, você precisa entender em que situações ele é usado. E aí depois você vê qual vai ser a tradução que você vai dar em português. Então é o tipo de verbo que você não pode aprender simplesmente a tradução, porque você vai acabar não conseguindo usar. Então vamos falar em mais detalhes como utilizar esse verbo que é tão comum no dia a dia. So, let's get started. E se você está chegando aqui agora, precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo. Se você tem interesse e quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar, que daqui a alguns dias eu passo mais informações por lá. Agora vamos falar do verbo to keep. Como que eu uso esse verbo? Bom, primeira coisa é que o verbo to keep no passado é kept. E eu separei aqui as 6 formas principais de usar o verbo keep. Eu não vou falar dos phrasal verbs com keep, porque você sabe que os verbos em inglês eles acabam formando novos verbos com outros significados quando eles têm uma preposição junto. Então eu vou falar aqui do verbo keep sendo usado sozinho. Eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre keep on e carry on, por exemplo. Depois, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card para você. Então vamos lá. O primeiro significado de keep é o de manter. Tá, mas manter em que sentido? No sentido de você guardar, de você manter alguma coisa num determinado local, naquele local que você guarda aquele produto, aquele item. Por exemplo, I keep medicines in a locked cabinet. I keep medicines in a locked cabinet. Eu guardo, eu mantenho os remédios num armário trancado. Então quando eu falo I keep medicines, significa que eu mantenho os remédios naquele lugar, né? Eu guardo naquele lugar. Eu sei que muita gente conhece um outro verbo que significa guardar, que é o put away. Só que put away é diferente. Put away é o ato de você pegar algum item, algum objeto que está fora do lugar normal dele e colocar de volta. Então, por exemplo, eu guardo os remédios, ou seja, eu mantenho os remédios naquele armário trancado. Então aí é keep, é o local, estou dizendo para você o local que eu mantenho eles, o local que eles ficam. Agora, por exemplo, eu peguei os remédios para usar, tal, tá tudo espalhado aqui, aí eu poderia falar para você, você pode guardar esses remédios para mim? Então eles estão aqui na mesa, eu quero que você pegue aqui da mesa e coloque lá no lugar que eu guardo eles, que eu mantenho eles. Então nesse caso eu usaria put away. Could you put away all those medicines, please? Então eu estou pedindo para você pegar o que está fora do lugar e colocar no lugar certo. Então existem algumas formas de você falar guardar em inglês. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, vou deixar aqui no card também para você dar uma olhada. Mas basicamente put away é quando você pega alguma coisa que está fora do lugar e coloca no lugar de volta, e keep é o guardar, indicando o local que você mantém aquele objeto, aqueles itens. Eu poderia perguntar para você, where do you keep all your books? Where do you keep all your books? Where do you keep all your books? Onde você guarda todos os seus livros? Onde você mantém eles? Please keep all the invoices in this folder. Please keep all the invoices in this folder. Por favor, mantenha ou guarde todas as faturas nesta pasta. Então não é para deixar as faturas em cima da mesa, espalhado para qualquer lugar. É para manter nessa pasta aqui. Por exemplo, eu estou na sua cozinha e eu quero uma colher. Eu falo para você, where do you keep your silverware? Where do you keep your silverware? Onde você guarda os seus talheres? Onde você mantém os seus talheres? O segundo significado de keep é o de manter em sua posse. É você ficar com aquele objeto. Por exemplo, eu peguei uma caneta sua aqui para usar, aí eu poderia falar para você assim, do you want this pen back or can I keep it? Do you want this pen back? Você quer essa caneta de volta? Or can I keep it? Ou eu posso ficar com ela? Então esse keep significa que eu quero ficar com a caneta para mim. Aqui é uma situação que não faria muito sentido você traduzir como manter, né? Você vai falar, eu posso manter essa caneta? Não tem sentido. Então, esse keep, a ideia é de você manter ou ficar com você, na sua posse. Ou ficar para você de presente, né? A pessoa te deu. Então, normalmente nessa situação, a gente costuma traduzir em português como ficar. Tá vendo? Ficar com você. Ou ficar com a pessoa. Por exemplo, when her grandma passed away, she kept all her jewelry. When her grandma passed away, quando a avó dela faleceu, she kept all her jewelry.
ela ficou com todas as joias dela. Então, she kept, ela ficou para ela. Ou então eu achei um chaveirinho aqui que é seu, mas eu falo para você, can I keep this keychain? Can I keep this keychain? Eu posso ficar com esse chaveiro? Keep the keys. Keep the keys. Fica com as chaves. Então, nesse sentido, é você ficar com o objeto. Pode ser temporariamente, por exemplo, keep the keys, né? Fica com as chaves. Depois você tem que voltar aqui, né? Para eu não precisar vir aqui abrir para você. Ou fica com um objeto aí de presente para você, né? Por exemplo, se eu usou a minha caneta, você vai me devolver. Eu falo, oh, you can keep it. Não, pode ficar com ela. Pode ser até nessa situação, olha só. Jack will keep the children while I go shopping. Jack will keep the children while I go shopping. O Jack vai ficar com as crianças enquanto eu vou fazer compras. Então quer dizer que o Jack vai cuidar das crianças ali, olhar as crianças para mim por algum tempo. Claro que ele não vai ficar com as crianças de presente para ele só vai cuidar das crianças ali temporariamente. Então esse é o segundo sentido de keep, que é ou ficar para você, pode ser definitivamente ou temporariamente, ou você ficar com alguma coisa ou com alguém, né? Tanto definitivamente quanto temporariamente. A gente também usa keep quando você quer falar que a pessoa vai manter uma promessa, vai manter a palavra ou vai manter um segredo. Então é comum você usar keep your promise, manter a sua promessa, cumprir a sua promessa. Tá vendo? A gente pode usar verbos diferentes para traduzir, por isso que é importante você entender como o verbo é usado em inglês para depois você decidir qual é a melhor tradução. Keep your word, manter a sua palavra. Keep a secret, guardar um segredo. I made a promise and I intend to keep it. I made a promise. Eu fiz uma promessa and I intend to keep it. E eu pretendo mantê-la, eu pretendo cumpri-la. Acho que geralmente em português a gente fala cumprir uma promessa, manter a palavra e guardar um segredo. Tá vendo? A gente usa 3 verbos diferentes. Em inglês é sempre keep. Can you keep a secret? Você pode guardar um segredo? Will you keep your word? Will you keep your word? Você vai manter a sua palavra? Uma outra forma de usar o keep é no sentido de você ficar ou fazer alguém ficar de uma determinada forma, numa determinada condição. E geralmente é você usar o keep com algum adjetivo. Por exemplo, could you keep quiet while I make my presentation? Could you keep quiet while I make my presentation? Vocês poderiam ficar quietos enquanto eu faço a minha apresentação? Então, keep quiet é ficar quieto, se manter quieto. Então é você ficar ou manter-se naquela condição, daquele jeito. The kids keep me busy all day. The kids keep me busy all day. As crianças me mantêm ocupado o dia todo. Então, keep busy é manter-se ocupado ou manter alguém ocupado. Let's keep it simple. Let's keep it simple. Vamos manter isso simples, ou seja, não vamos complicar as coisas, né? Vamos deixar isso simples. Vamos simplificar isso. Keep calm. Você já deve ter visto muito essa expressão, né? Keep calm. Fique calmo, mantenha-se calmo. Pode ser também keep cool, que é basicamente a mesma coisa, né? Fique calmo, fica frio. We have to keep the expenses under control. We have to keep the expenses under control. Nós temos que manter as despesas sob controle, nessa condição, under control. The noise from the party kept me awake all night. The noise from the party kept me awake all night. O barulho da festa me deixou acordado a noite toda. You must keep your room tidy. You must keep your room tidy. Você tem que manter o seu quarto arrumado. Então não se prenda a uma tradução, entenda o sentido que ele é usado e aí a tradução você dá depois conforme a situação. Porque você está vendo quantas formas diferentes a gente pode traduzir o verbo keep conforme a frase que ele é usado. É muito comum também se usar o verbo keep com outro verbo com ing. Aí nesse caso ele tem um sentido de você continuar fazendo aquilo ou fazer alguma coisa repetidamente. Então eu poderia dizer, por exemplo, he keeps talking all the time. He keeps talking. Tá vendo? Então você usa o verbo keep e outro verbo com ing. Então isso significa que ele fica falando o tempo todo. He keeps talking all the time. Então é para você falar que a pessoa não para de fazer aquilo ou que ela faz aquilo repetidas vezes. She keeps distracting me. She keeps distracting me. Ela fica me distraindo. We had to fire him because he kept missing deadlines. We had to fire him because he kept missing deadlines. Nós tivemos que demiti-lo porque ele ficava perdendo os prazos. Keep walking.
Continua andando. Keep walking. I have to keep studying. I have an exam tomorrow. I have to keep studying. Eu tenho que continuar estudando. I have an exam tomorrow. Eu tenho prova amanhã. E tem mais um uso do keep, que é o de atrasar alguém, ou de não permitir que a pessoa faça alguma coisa. Por exemplo, a gente está esperando aqui alguém e a gente fala, oh, she's late. What's keeping her? What's keeping her? Ela está atrasada. O que quer dizer what's keeping her? Eu quero saber o que está fazendo ela ficar atrasada. O que é que está atrasando ela? O que está mantendo ela lá e não aqui? Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Desculpe por fazer você esperar. Desculpe por te deixar esperando. Então, keep you waiting, tá vendo? Você pode traduzir como deixar você esperando, fazer você ficar esperando. Por exemplo, eu estou esperando você aqui, tá? Você está atrasado, aí eu te ligo e falo, hey man, what's keeping you? Everybody's waiting. Hey man, what's keeping you? Ô cara, o que está te atrasando? O que aconteceu? Tá todo mundo esperando. Então, se um dia você ficar atrasado e o cara te ligar perguntando what's keeping you? Você já sabe que ele quer saber o porquê que você está atrasado, o que está acontecendo aí que não está deixando você chegar no horário. Então é isso, galera. E se você lembrar alguma outra expressão ou frase interessante com keep, deixa aí nos comentários. Thanks for watching and I'll see you next time.